aqui não vê. O neutrino está no setor de dublete, mas ele também tem interação de hipercarga. Então, a interação do neutrino é essa aqui. Então, nós temos uma corrente neutra, onde o neutrino se acopla com esse objeto, e uma corrente neutra, onde as diferentes quiralidades, então vocês estão observando, as diferentes quiralidades da elétron se acoplam. Observar, então, eu acho que é importante, desse nível, assim, para a gente entender o que está acontecendo, não é só fazer um cálculo algébrico, né? É entender que é a estrutura da simetria que está distinguindo muito o eletronleft do eletronlight. Do ponto de vista do S, da teoria eletrofrágil, SO2, realmente a gente observa o eletronleft não é a mesma partícula que o eletronlight. As interações são bastante distintas. O termo de propagação é o mesmo. Eles não têm massa, ambos têm massa zero. Mas as interações de gauge são distintas. Então, mas não ainda. Alguém me chamou? Tá, fala. Esse último termo, Sim, cá embaixo. acoplando left e right, tá certo? Aonde? Aqui? Esse gelinho? Ah, não. Isso seria... É o Y left, não está errado. Sim, obrigado. Eu acho que é esse termo aqui que eu escrevi. Peraí, qual é esse termo aqui? É esse termo aqui, ó. Eu copiei errado. Nossa, tem toda a razão. Aqui aqui é que deve ser right. Obrigado. Então corrijam aqui. Quer ver só? Vamos ver só. Todo mundo. Então aqui eu botei esse termo aqui. Então é esse. Deixa eu fazer isso para não me confundir. Elétron left, tudo que é do elétron eu estou marcando assim. E o que é do neutrino, vamos marcar assim. Então, neutrino é isso aqui. Neutrino é isso aqui. Tá certo. Então vamos lá. Então ficou menos G sobre 2, G sobre 2, D, certo? E aqui, vamos lá, acho que não tem mais nenhum erro. Se alguém achar o erro, está em tempo de dizer. Por favor. Tá bom, então tá legal. Então o que a gente pode observar aqui? Que realmente tem uma discussão aí que normalmente a gente não dá. A teoria eletrofrágil é boa por isso, ela quebra muitos assim, sensos comuns, né, das outras interações, porque as interações, porque como as outras interações, na verdade, não quebram a paridade, então você não distingue o setor leve do setor right. O fato da interação frágil quebrar a paridade já está muito, quer dizer, a gente já está trabalhando com um modelo que implicitamente está violando a paridade, está muito aqui, porque o elétron left e o elétron right estão aparecendo como dois objetos distintos. Eu não tenho uma compreensão de como esses dois objetos vão se juntar. Eu vou tirar elétron left e elétron right, vou ter, na verdade, o elétron. Eu vou esconder as quiralidades dentro de um campo só. Aqui não, as quiralidades estão muito aparentes e elas são assimétricas. Então, isso revela a quebra de paridade. A outra revelação imediata da quebra de paridade é que eu não tenho neutrino no right. Então, o neutrino ele só tem uma quiralidade, só, left. No modelo padrão, só tem neutrino left. Por isso que o neutrino não oscila. Quando vocês ouvem falar dessas oscilações de neutrino que vêm sendo recentemente medidas, né, é porque se fala de um neutrino right também. Por quê? O neutrino é massivo. A questão é, o neutrino right é um neutrino completamente independente ou não? Então aí vai depender. O neutrino é Majorana ou o neutrino é Dirac? Ainda não se sabe. Então a gente pode trabalhar, vamos dizer assim, mais a maioria das pessoas que trabalham com física de neutrino, os maiores nomes da física de neutrino, adotam o neutrino de Majorana. Mas tem uma série de discussões também feitas com o neutrino de Dirac. Então o neutrino depois que você coloca a massa, né? Mas mesmo assim você tem uma quebra de paridade. Na discussão, que nós vamos ter sempre uma assimetria nas interações frágeis. Pois não, falei. Das teorias além do modelo padrão com SU2L, CRO SU2L, isso. São os mesmos bósons vetoriais ou são outros? Aí você tem mais uma família de bósons vetoriais. Você tem os bósons vetoriais que interagem com o setor left, Yang-Mills, SU2 left. Depois você tem mais 3 bósons vetoriais com o setor right. Você aumenta o número de bósons vetoriais. Oi? Eles só atuam no setor right. Só atuam no setor right. E aí esses bósons vetoriais, como nós não vemos, que se pensa que essa fenomenologia deve ser uma fenomenologia de bósons mais altos. Porque aí tem uma discussão da massa do neutrino. Os neutrinos que nós vemos em mundos de baixas energias são esses neutrinos de massa quase zero, 3 elétron-volts, né?
Mas para você dar massa para o neutrino, existe um mecanismo chamado mecanismo Seesaw, que é o mecanismo da gangorra. Quando você introduz massa e você cria essa família de neutrinos de massa quase zero, você está, na verdade, criando também uma família de neutrinos de massas muito altas, que não tem interação com o setor eletrofraco. Esses objetos são chamados neutrinos estéreis, sterile neutrinos. Os neutrinos estéreis, que podem fazer parte da matéria escura, eles são os neutrinos muito pesados, né, que são parceiros dos neutrinos muito leves que nós vemos aqui. E eles é que vão interagir com esses bósons vetoriais extras, tá certo? Mas eles não têm interação com o modelo padrão, com a matéria do modelo padrão, por isso que eles são chamados de neutrinos estéreis. Eles têm interação gravitacional, porque eles têm uma massa muito grande. Professor, antes de introduzir essas massas para os neutrinos estéreis, se você coloca também o SU2 para o setor right, então você recupera a paridade? Não, você não recupera porque as constantes de acoplamento são diferentes. Eles não se acoplam da mesma forma. Certo? De qualquer maneira, você está quebrando a paridade. É importante essa tua pergunta. Então a gente pode pensar o seguinte: será que eu já tenho vamos dizer assim, uma percepção do que possa ser essa combinação? O que a gente está observando é o seguinte: os bósons vetoriais neutros, eles se combinam de uma certa forma para interagir com o neutrino e de uma outra forma para interagir com os elétrons. Aqui você tem esse setor aqui e tem esse setor aqui. Então, aqui nós temos basicamente a mesma estrutura, mas aqui nós temos uma outra coisa. Então a gente poderia pensar o seguinte: esse bóson aqui está interagindo com o elétron right, mas não está interagindo com o elétron left. Mas esse objeto aqui, esse bóson vetorial, ele está interagindo com o neutrino. O neutrino, a interação eletromagnética mínima é caracterizada por essa estrutura fermiônica aqui, se barrado pela MIPSI, qualquer que seja o campo de gauge que eu coloco aqui, isso é um acoplamento eletromagnético mínimo, porque é exatamente, um acoplamento mínimo, desculpa, porque é exatamente o acoplamento que está no eletromagnetismo, se esse campo aqui fosse o campo do fóton. Então, esse bóson vetorial aqui, essa combinação, não pode ser o fóton. Se a gente quer tirar o fóton dessa descrição, se em algum momento nós vamos dizer, o fóton está aí, a interação eletromagnética está aí. O que a gente sabe é que o neutrino não tem interação eletromagnética mínima. Na verdade, ele não tem carga eletromagnética. Claro que, extensão do modelo padrão, se o neutrino tem massa, já se mostra. A física de neutrinos mostra que neutrino massivo, mesmo tendo carga eletromagnética zero, adquire momento magnético. E o momento magnético do neutrino massivo é proporcional à sua massa. Então, a massa do neutrino, ela confere ao neutrino momento magnético, mesmo que ele não tenha carga. Mas não é o que a gente está fazendo aqui. Neutrino para nós não tem massa. Então, o neutrino para nós não tem interação eletromagnética mínima. Então, esse objeto aqui não pode ser o fóton. Esse objeto aqui deve ser uma outra categoria de campo. A gente poderia, se quiser, a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode normalizar, se a gente quiser, a gente pode deixar essa combinação aqui e dizer, isso aqui deveria ser uma categoria, porque se eu quero extrair, o elétron interage com o fóton. Então, a nossa ideia aqui é, nós construímos dois bósons vetoriais massivos, W+, né, como a gente viu, as custas do BM1 e BM2 e o W-. Depois nós tínhamos dois bósons vetoriais neutros, BM3 e Y'. O que nós esperamos? Se a gente, em algum momento, quiser descrever o eletromagnetismo, o fóton é neutro. Então, o fóton, será que o fóton é esse cara? Será que o fóton é esse cara? Se o fóton fosse esse cara, a gente já viu que não pode. Por quê? Porque esse objeto está na física do SO2. Então, ele se mistura com BB+, com W-, ele tem uma constante de acoplamento típica do SO2. Então, esse cara não pode ser o fóton. Esse aqui, será que ele poderia ser o fóton? Se ele fosse o fóton, o neutrino está ali interagindo com o fóton. Então, esse cara também não pode ser o fóton.
Então, o fóton, ele tem que ser uma combinação linear desses dois campos. Se eu quiser definir o campo do fóton, vamos dizer assim, o AMI mesmo, ele deveria ter uma estrutura desse tipo, vamos dizer assim. Se a gente quiser normalizar 1 sobre raiz quadrada, dois parâmetros, alfa 2 mais beta 2, mas ele deveria ser uma combinação linear do BM3 com o YMI. Eu poderia dizer, o meu fóton tem que ser alguma coisa que não interage com o neutrino. E, obviamente, se eu tenho dois campos e eu faço uma combinação linear dos dois, eu posso fazer duas combinações lineares independentes. No fundo, é uma mudança de base do espaço dos campos. Eu posso passar desse vetor e esse vetor por uma base de novos vetores ortogonais entre si. Sei lá, alguma coisa aqui que fosse beta menos alfa. Né? Porque se eu pegar uma combinação que fosse assim, um A' Mi, que seja 1 sobre raiz quadrada de alfa 2 mais beta 2. E aí o que eu colocar, sei lá, menos beta M3 mais alfa YI, essa combinação, quer dizer, eu estou mudando dessa base, é como se esse vetor aqui fosse 1, 0 e esse vetor aqui fosse 0, 1. E aí eu estou fazendo uma combinação linear desses dois vetores, quer dizer, essa combinação linear aqui é ortogonal a essa combinação linear aqui. Então eu sei que daqui, eu estou olhando agora no espaço dos campos, eu sei que o fóton tem que estar saindo daqui. Por quê? Porque o fóton tem que estar interagindo com os elétrons. Se eu quero descrever o eletromagnetismo, se o eletromagnetismo sai dessa interação eletrofrágil, o fóton tem que ter interação com o elétron. Então, o fóton tem que estar no meio disso aqui. Mas nós já vimos, o fóton não pode ser isso, porque isso acarretaria, né? Que o fóton estaria tendo a mesma constante de acoplamento que os bósons SO2. O fóton, ele é um campo eletromagnético, ele é a parte, e o fóton não pode ser esse, porque o neutrino não pode ter uma interação mínima com o fóton. Então, a única saída que nós temos é imaginar que o fóton é uma combinação linear desses dois. Mas aqui a coisa já fica muito clara. Esse objeto aqui é essa combinação, quer dizer, eu estou combinando esses dois caras através dessa combinação. Então, certamente, essa combinação não pode ser o fóton, porque ela está interagindo minimamente. Essa combinação, ela se agrupa exatamente com a corrente do neutrino. Então, o que nós podemos fazer é dizer o seguinte: isso é um bóson vetorial neutro? Que se acopla com a corrente neutra do neutrino. Então, eu vou definir esse campo aqui como se fosse um campo semi-neutro, que eu posso definir assim. Posso chamar isso aqui de 1 sobre, só para normalizar, vou definir assim, 1 sobre raiz quadrada, né, de G', vamos dizer, de G2 sobre 4, mais G', né, ao quadrado, G sobre 2, G'3. Quer dizer, todo campo pode ser definido a menos de uma constante. Se eu multiplico um campo por uma constante, né, eu posso sempre reabsorver essa constante nas constantes de acoplamento. Eu tenho liberdade de reparametrizar campos, né? Então, não tem nenhum problema. Quer dizer, eu vou definir isso aqui como meu zenit. E aqui eu vou dizer mais G', YL, YI. Então, desculpa, vou botar esse lá para pudesse fazer alguma coisa assim, G' ao quadrado, YL ao quadrado. Então, eu poderia dizer, ó, esse campo aí, também posso, se quiser, não preciso, posso esquecer isso aqui também, não é nenhum problema. Para mim, o que é importante é o seguinte, é que esse campo aqui interage exclusivamente com o neutrino. Então, o neutrino não pode ter interação eletromagnética. Então, esse campo pode ser tudo, menos o fóton. Então, eu vou definir esse campo como um campo semi. Todo mundo já sabe o que é Z, né? Todo mundo sabe que vai ser depois a partícula de zero. Mas eu só quero chamar a atenção de vocês que a gente não precisa chegar ao bóson de Higgs para chegar a essa separação entre Z0 e fóton. A separação entre Z0 e fóton já está nas bases da simetria. A simetria é SO2, a simetria é tão forte que antes de quebrar ela, eu já estou vendo isso. Então, eu vou dizer, esse bóson vetorial aqui é um bóson vetorial que interage com a corrente neutra dos neutrinos. Então, se o fóton vai sair daí, e o fóton tem que sair do setor neutro, então ele tem que ser uma combinação linear entre bóson, entre BM3 e YI. Então, a única chance que eu poderia
ver, eu poderia definir o fóton, então, definir o campo do fóton, e eu vou pegar, então, eu vou mudar de base, vou passar para uma base ortogonal. Eu vou pegar um objeto, quer dizer, uma combinação linear ortogonal. Que poderia ser a menos de um sinal, pode ser menos, poderia ser assim, ó, menos G', YL, BN3, mais G sobre 2, mais G sobre 2, BY'. Se eu pegar essa combinação aqui e fizer o produto escalar desses dois campos, isso aqui vai ficar G sobre 2 menos G', Y, e esse aqui vai ficar mais G sobre 2, G'. Então, essa combinação aqui é ortogonal a essa. Claro, a menos de um sinal. O sinal pode ser aqui também. Eu posso definir um campo a menos de um sinal, porque o termo cinético ele é quadrado, não vai importar. No termo de interação, eu posso sempre introduzir alguma constante e redefinir. É isso que é a minha constante de acoplamento. Então, multiplicar um campo por uma constante não é um problema para nenhum campo. Então, o que a gente poderia pensar é o seguinte: de uma certa maneira, eu já entendi quais são, quer dizer, o que está acontecendo aqui para mim. Eu vou ter que separar o fóton dessa, quer dizer, eu vou ter que extrair o fóton desse tratamento. Então eu faço por exclusão. O fóton é tudo aquilo que não interage com o neutrino minimamente. Então, a interação mínima que o neutrino tem é essa. Então isso aqui não deve, isso aqui tem que ser um outro bóson vetorial. O fóton tem que ser uma outra combinação ortogonal a essa, para garantir que realmente essa interação aqui nunca se combina com essa. Professor, oi? mas quando você faz isso, aí o neutrino vai estar interagindo com o Z, mas o elétron left também só está interagindo com o Z. Mas aqui você vai ter que redefinir esse objeto Y' em termos do amido ZI. Então o elétron também vai interagir com o Z e com o fóton. Mas só com a parte. Não, essa parte, esse objeto aqui é uma combinação linear desses dois aqui. Ó. Eu vou poder, agora vamos reexpressar o nosso Y'. Quer dizer, isso aqui, essa combinação aqui, é a combinação que está interagindo, esse semi aqui vai estar interagindo com a parte leve. Agora, vamos ter que arrumar, aí vão entrar, nós vamos ter que arrumar essa hipercarga aqui e essa hipercarga aqui, de tal maneira que o elétron leve e o elétron right interajam com o fóton também. Tá certo? Então, claro, o elétron, na interação eletrofraca, o neutrino só interage com o Z0. Claro, o neutrino, vamos dizer, a corrente do neutrino. Claro que aqui a gente está vendo que não. O que pode acontecer na interação eletrofraca? O neutrino, vamos dizer que vem um neutrino assim, o neutrino pode se transformar num elétron. Então eu tenho um neutrino left, tenho aqui um elétron left, e aí nesse vértice aqui, vamos dizer assim, então esse neutrino, ele emite um elétron, tem carga negativa, e emite um W+. Esse vértice aqui. Então, claro, o neutrino interage com o elétron aqui e com o bóson W+. É a mesma coisa aqui. Agora, o elétron, ele vai ter, além das, quer dizer, tem essas interações, mas o elétron, então o neutrino left, né, quer dizer, a corrente neutra do neutrino, quer dizer, a única interação com o bóson vetorial neutro, o bóson neutro que o neutrino tem, é com o Z0. Agora, o elétron vai interagir tanto com o Z0 quanto com o fóton. Então, o elétron vai ter interação eletromagnética tranquila com o fóton, mas vai ter uma interação fraca via Z0. Então, vamos dizer, quando a gente estuda num acelerador, você dá bastante energia para o elétron. Você vai fazer um espalhamento eletro-elétron. Normalmente, se o nosso mundo é um mundo eletromagnético, o que a gente pensa? Vem um elétron daqui, vem outro elétron daqui. Eles trocam um fóton. E aí esse elétron sai para cá, espalhado por outro momento, e esse elétron sai para cá. Conserva energia e momento, mas nós temos um elétron incidente aqui, um elétron incidente aqui, um elétron emergente aqui, um elétron emergente aqui, duas linhas. Então, elétron, linha, elétron, duas linhas, elétron. Então, espalhamento elástico de elétron. Trocando o quê? Fóton. Mas,
A interação não é. O elétron não troca só fóton, o elétron não troca glu, porque ele não tem interação forte. Mas o elétron pode trocar Z0, a gente está vendo isso aí. O elétron pode trocar Z. Então eu posso, junto com a interação eletromagnética, ter também uma interação em que há troca de Z0. Só que a constante de acoplamento aqui com o fóton é a constante de estrutura fina, é a constante eletromagnética, é a carga. Quer dizer, essa interação aqui, ela tem uma carga elétrica aqui e uma carga elétrica aqui. Ela de ordem é 2, ela é de ordem alfa. É uma contribuição, essa amplitude de espalhamento, ela vai, vamos dizer, com o quadrado da carga elétrica. Se nós formos trocar, e o fóton tem massa zero, se nós formos trocar Z0, o elétron também pode interagir com o elétron trocando Z0. Não é interação eletromagnética, é interação fraca. Então nós vamos ver, aqui vai aparecer a constante de acoplamento fraca, aqui vai aparecer a constante de acoplamento fraca. Mas nós temos um problema também. A massa do Z0 a massa do fóton é zero. A massa do Z0 é bastante alta, nós sabemos, na faixa de 90 GeV. Então, esse processo é um processo muito supresso. Porque para você dar energia ao elétron, para o elétron trocar um Z0, o Z0 é muito massivo. Você tem que dar muita energia ao elétron. Se você faz uma interação com elétrons, com energias na faixa dos MeV, esses elétrons não vão ter energia suficiente para excitar um Z0 que tem uma massa na faixa de 90 GeV. Agora, se você bota esse elétron num acelerador em que você joga muita energia para o elétron, você tem um elétron com uma velocidade quase que a da luz, um elétron, como era no caso do LEP, um elétron com 204 GeV de energia, você está dando tanta energia ao elétron que ele começa a trocar Z0 também. Então, vamos dizer, você tem uma correção também à interação eletromagnética. Quer dizer, o Z0, na interação eletrofraca, o Z0 pode trocar. O elétron pode trocar fóton, o elétron pode trocar Z0, e depois eu vou ver que o elétron pode trocar Higgs também. O elétron se acopla com o bóson de Higgs. Então, na verdade, o elétron pode ter 3 tipos de interação. Ele pode trocar fóton, pode trocar Z0, mas pode trocar também, vamos dizer, esse bóson de Higgs, vamos representar o Higgs assim. Só que a massa do Higgs é mais alta ainda, é 125. Então, um elétron ele vai ter muito pouca probabilidade, vai ter menos probabilidade de trocar Higgs, depois um pouco mais de probabilidade de trocar Z0, e no final ele vai trocar mais abundantemente a fóton. Então, quem domina a interação elétron-elétron é a interação eletromagnética, mas você tem contribuição do setor fraco. Então, essas interações saem daqui, tá certo? Essa aqui é a ideia. Então, como você bem observou, a gente aqui está vendo só a interação, só aquilo que não pode ser o fóton, porque é o que interage exclusivamente com o neutrino. Mas só que o elétron, para mim, vamos dizer assim, o elétron que eu quero físico, quer dizer, o elétron que vai interagir com o fóton, pela interação eletromagnética, é esse aqui. A interação eletromagnética, ela tem essa estrutura aqui, é barrado, gama mi, é a mi. Então, o elétron left interage com o fóton exatamente do mesmo. Se a constante de acoplamento aqui é alfa, então as duas componentes de polaridade vão ter a mesma interação com o fóton. Por isso, porque a interação eletromagnética, ela não quebra a paridade, então ela não distingue o setor left do setor right. O setor left e o setor right interagem com o fóton exatamente com a mesma constante de acoplamento. Então, isso é a prova, quer dizer, é a verificação de que a interação eletromagnética não viola a paridade, ela não distingue a polaridade, ela trata os dois em pé de igualdade. Então, ela mantém a paridade. Agora, esse aqui não é o meu elétron, e esse aqui também não é o meu elétron. Então, para eu descobrir quem é o fóton aqui, eu devo ter, claro, uma combinação que não pode ser essa. Mas agora a gente tem que reescrever isso aqui em termos do elétron completo. Quer dizer, o que é importante aqui seria nós separarmos, quer dizer, juntar o elétron left com o elétron right para formar aquilo que é realmente o campo do elétron. E a partir daí, ver as interações desse objeto. Tá certo? Então, o próximo passo que nós vamos fazer o seguinte. Oi, pode falar?
O que eu estou achando estranho, que eu não estou conseguindo ver, é como que a parte left ia se juntar no fóton, porque ali só dá o Z, né? Certo. Junto com ele. Mas é que a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que acertar esse objeto aqui ainda, e nós temos ainda que, como é que eu vou escrever, quer dizer, como é que eu vou, quer dizer, na verdade, o fóton, ele vai ter que interagir com a parte left e com a parte right. Então, o que eu tenho que escrever, o ideal seria nós olharmos o fóton depois que nós escrevemos o campo do elétron de forma agrupada. Não quebrar em left e right. Vamos juntar o elétron numa coisa só. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver uma observação só aqui, peraí. Desculpa aqui. Só para atender você melhor aqui. A gente estava fazendo, deixa eu ver aqui, isso aqui. A parte left, né, ela veio isso. Tem essa carga aqui. E aqui eu tenho aqui nós temos essa carga aqui. Isso aqui vai ser importante para nós. A gente tem que acertar essa carga aqui. Aqui só para olhar uma outra coisa. Esse quer dizer, o elétron e o neutrino. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Se você falar o Y e ele... Talvez aqui não. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Eu estou achando que. Desculpa, só mostrar uma coisinha para vocês. Deixa eu ver se eu posso apagar, que depois eu volto aqui. Deixa eu ver o que eu posso apagar. Aqui dá licença. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui um instantinho só. Vamos voltar aqui um instantinho só na interação. Nós temos o seguinte: neutrino leve barrado, vamos botar aqui. Elétron leve barrado. Pode ser que seja isso aqui que o Gabriel esteja falando. Aqui vamos botar o nosso gama ali. Estou reescrevendo as interações SO2 do setor left. Vou botar aqui. Neutrino left. Tchau, que esses dias aqui enxerga? Um pouquinho bem fraco. Esse aqui é crucial. Deixa eu colocar essa por fora. Esse aqui, vê se esse aqui é melhor, Tchau. Tá melhor. Tá melhor, né? Vamos botar aqui esse. Nossa matriz. Isso aqui. Nós estávamos só fazendo isso aqui. Opa! Então aqui a gente tinha BN3 e aqui menos BN3. Aqui nós já sabemos, aqui vai ser o WB+, e aqui o WB. Já tinha visto que essa a menos do fator raiz de 2, que a gente já teve, na verdade aqui é um raiz de 2, né? WB+, e aqui tem um raiz de 2, que a gente definiu com aquele raiz de 2 no denominador. Então deixa eu ver se eu não fiz algum erro de cálculo aqui. Neutrino leve barrado, ele vai se acoplar com BN3, tá? Então aqui eu tenho menos G, aqui eu tinha menos G sobre 2. Então a gente vai ter menos G sobre 2, neutrino leve barrado, neutrino leve, gama mi, BN3. Então eu botei esse menos G sobre 2 em evidência aqui. Tá? Okay. Depois nós vamos ter neutrino leve barrado, WB+, elétron leve. Então está aqui. Depois nós vamos ter neutrino, elétron leve barrado, gama mi, WB menos, neutrino leve. E depois nós vamos ter elétron leve com elétron leve. Então deve ser isso aqui. Aqui tem o menos e aqui tem o menos. Então isso aqui é mais. Então o elétron leve vai ver o BN3 com um sinal mais. Então aqui deve ter um sinal menos. Ó. Tá. Agora resolve. Porra. Ainda bem que a tua inquietação corrigiu minha aula. Tá ótimo, obrigado. Eu estou entendendo. Eu estava tentando, depois que você me perguntou pela segunda vez, eu realmente vi que, mesmo mudando isso aqui, a gente estava já seguindo a mesma interação que está aqui. Então, perdoe, pessoal, quem está assistindo a aula de longe, observe que eu fiz esse erro aqui. Aqui tinha um sinal menos. Quando eu fatorei isso aqui, eu fatorei o menos. Então, como esse termo aqui com BN3 é elétron leve barrado, gama mi, elétron leve, menos aqui. Então dá mais. Então tem que ter esse menos aqui com esse menos aqui que vai dar mais. Então, vamos dizer o seguinte, e observe uma coisa aqui. Não é ortogonal. Então, então tá certo. Então, vamos manter isso. Essa combinação aqui não pode ser o fóton. Então vamos chamar essa combinação aqui de semi, como a gente tinha feito.
Vamos dizer, o bóson de gauge que interage com o neutrino não pode ser o fóton. Então vamos chamar de bóson vetorial neutro, que é esse aqui. Depois nós vamos acertar essas cargas aqui. Por que será interessante acertar essas cargas? Porque esse cara tem carga YL, o elétron right. E o elétron left tem carga YL. Só que o elétron, quando for interagir com o fóton, as duas partes, left e right, tem que interagir igual. Então isso pode dar uma informação, nós estamos deixando isso em aberto. Tá? Muito bem. Então nós já entendemos, né, que podemos fazer essa combinação aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver se acertamos isso aqui. Então só peço desculpas aí, corrijam, tá? Que tinha um erro aqui, tá? Só espero que o erro seja só esse. Então nós vamos definir essa combinação. Então nós vamos pensar o seguinte, o fóton é uma combinação, quer dizer, se eu fiz uma combinação desses dois vetores, né, desses dois campos de base, quer dizer, isso aqui funciona como uma base no espaço dos campos. BM3 é um eixo, YI é outro eixo. Eu fiz uma mudança de base no espaço dos campos. Eu passei para essa combinação, então eu vou pegar o fóton como sendo a combinação ortogonal. Né? Eu vou querer que isso aqui, o produto escalar, né, de zero. Então eu posso pegar isso aqui, sei lá, menos G', BM3, dizer que o fóton seja algo desse tipo, mais G sobre 2, YL, Y. Então essa combinação linear e ortogonal é menos G' mais G sobre 2 mais G sobre 2 vezes G'. Tá certo? Então, a menos de normalizações, eu não estou interessado, porque na hora que nós introduzimos o nosso de nós vamos fixar tudo direitinho. Eu estou querendo só fazer um exercício assim, um pouco mais conceitual com vocês. Isso não está feito nos livros, no livro vocês não vão encontrar assim. Mas eu estou entendendo, o semestre passado, o ano passado eu já entendi que esse poderia ser um caminho mais físico para a gente abordar, né, como que a gente já pode ver sem necessidade do bóson de Higgs entrar em cena e quebrar a simetria, como a gente já pode ter uma informação de como o fóton e os exetos saem daí. Quer dizer, o elemento chave para nós é o neutrino. É o neutrino que vai dizer para nós o que não pode ser o fóton. Então a gente fala, o neutrino está interagindo com quem? Com aquele cara. Então esse cara não pode ser o fóton, porque essa seria uma interação mínima. E o neutrino tem carga zero. Então é um pouco nessa direção. Claro que quando a gente fizer a quebra de uma bóson de Higgs, a gente vai ter essa mesma estrutura. Só que em vez dessas constantes aqui, nós vamos introduzir, que na literatura se introduz, o chamado ângulo de Weinberg. Vai ficar cosseno θW, seno θW, seno θW, cosseno θW. Então, a gente vai depois mudar essa notação, como se usa na literatura. Mas a gente já está vendo que, na verdade, os ângulos de Weinberg, eles estão ligados, na verdade, às constantes de acoplamento de SO2 e de U1. Quer dizer, a gente também tem uma estrutura microscópica para aquilo que é a constante de interação. Quer dizer, o ângulo de Weinberg, né, medido hoje em dia, na interação fraca, né, o seno ao quadrado no ângulo de Weinberg, ele está na faixa de 0,23. Essas são as medidas mais recentes do ângulo de Weinberg. Quer dizer, é como se fosse um arco seno, seno ao quadrado, arco seno, raiz de 0,23. Então essa é a medida do ângulo de Weinberg. Mas o que a gente está entendendo é que por trás do ângulo de Weinberg, a gente tem uma estrutura mais microscópica. A gente sabe que o ângulo de Weinberg, então, ele é, na verdade, uma mistura, uma combinação da constante de acoplamento de SO2 com a constante de acoplamento da hipercarga. A gente vai ter que mostrar isso depois. Depois a gente vai retornar isso e vai ver que essas como é que se diz, essas definições, né, essas combinações de campo, elas reaparecem aqui. Na verdade, todo mundo sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma mudança de base no sistema BM3YI. Ou seja, eu estou fazendo uma rotação no espaço euclidiano, uma rotação SO2. Então, uma rotação SO2 tem que ser uma matriz ortogonal. Então, por isso que essa transformação aqui é uma transformação que vai gerar. Vou sair de uma base de vetores ortogonais e vou passar para uma outra base de vetores ortogonais. O que eu fiz foi isso aqui. É um probleminha simples de álgebra linear. Bom, muito bem. Então, agora, qual é a próxima etapa que a gente já está acabando a aula? Qual é a próxima etapa?
Então isso aqui, deixa eu apagar isso aqui um instantinho só e dizer o seguinte. Nós estamos chamando isso aqui de GZI. Agora, para eu ver a interação do elétron mesmo, que é o elétron que se constitui para nós, que é o elétron left mais o elétron right, o que nós vamos fazer? Vamos reexpressar esses objetos aqui em função, quer dizer, vamos fazer uma transformação aqui. Deixa eu guardar isso aqui. Vamos guardar isso aqui, só um instantinho só. Agora é um exercício simples de álgebra linear, que é G sobre 2 aqui, vezes 3. Então nós temos esses dois campos aqui. O que nós queremos fazer é inverter essa equação, é expressar y'mi e b3 em função disso aqui. Quer dizer, o que a gente tem é essa base aqui. A mi, CI, é essa matriz aqui. B3, y'mi. Menos G', G sobre 2, Y. G sobre 2, isso mesmo. G', isso mesmo. Está aqui, tá? Não sei se eu pegar aqui. Eu quero que depois aqui, menos G' vezes G sobre 2, mais G sobre 2, vezes... Aqui não, aqui está faltando Y na L, eu acho, né? Desculpa, pessoal, eu tinha esquecido de colocar isso aqui, que eu tinha definido isso aqui. E eu quis definir uma transformação, uma combinação ortogonal. Então aqui está faltando um G' YL, perdão, tá? Menos, eu esqueci de colocar aqui o YL. Trago esse coeficiente para cá e trago esse coeficiente para cá, certo? Então esse produto escalar aqui, isso vezes isso é igual a isso vezes isso dá zero no final do dia. Então aqui é menos G' YL. Aqui, eu acho 3, né? Menos G' YL PN3. O gelinho não pode, o que não pode ser? Deixa eu ver se isso aqui é gelinho, não está certo. G sobre 2 é que vem sozinho, perdão. Eu tenho que tirar essa nossa combinação zinha. Eu tenho que fazer uma combinação ortogonal. Então eu trouxe esse cara para cá e trouxe esse cara para cá. Então deixa eu só acertar. Eu que fiz besteira em cima de besteira. Tá certo? Então aqui a gente vai ter vendo gelinho. G sobre 2. Depois do primeiro treino a gente tem G sobre 2. E aqui a gente tem G' YL. Isso mesmo? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte aqui. Agora, bom, só inverter isso aqui. Essa matriz aqui, claro, é uma matriz simétrica, né? A gente pode tirar, inverter essa matriz significa o quê? Dividir essa matriz pelo seu determinante e trocar, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Matriz, assim, então a matriz, né? Vai ser uma matriz, alfa, beta, gama, delta, né? A sua inversa, quem é? É 1 sobre o determinante, né? 1 sobre alfa, delta, menos beta, gama. E aí aqui fica delta, menos beta, menos gama, alfa. Isso? Se eu multiplicar alfa, delta, menos beta, gama, dá 1, menos alfa, beta, mais beta, alfa, gama, delta, menos delta, gama, fica alfa, delta, essa matriz aqui inverte essa. Então é só dividir essa matriz aqui. Quer dizer, se eu quiser tirar BM3 e YB, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente lembrar. Então o que a gente vai fazer agora é tirar só o BM3 e o YB, inverter essa equação. Então é só multiplicar pelo inverso dessa aqui. Então vai ter um sinal menos aqui global, né? Porque o determinante está negativo. Vai ficar menos 1 sobre G2 sobre 4 mais G' ao quadrado, Y' ao quadrado. Eu estou quase acabando, tá? menos G sobre 2
que eu vou fazer agora? Que eu não vou fazer, claro. A gente vai substituir esse BM3 em função do AMI e do ZMI. Então, o que nós vamos ter agora, que eu vou deixar para a próxima aula, né? Se alguém copiou, depois puder me prestar, só para eu saber que eu mudei a anotação. Estou falando de um pouco diferente do curso do ano passado. No ano passado, eu já introduzi a relação de Gelman e Nishijima. De cara, eu acho que é mais físico a transformação de Gelman e Nishijima sair do formalismo do que a gente colocar como um input, como está nos livros. Eu acho que fica bem mais fisicamente aceitável. Porque a gente não está impondo nada. A única coisa que a gente está impondo é que o neutrino não interaja com o fóton. Só isso que a gente está impondo. E aí a gente vai definir uma relação de Gelman e Nishijima que vai dar para nós o que é a carga elétrica. No final do dia, o que é a carga elétrica? A carga elétrica é aquilo que marca a interação do campo do elétron com o fóton. Então, quando a gente constituir aqui o campo do elétron como sendo uma combinação epsilon é left mais é right e tivermos a interação com o fóton, a gente vai definir exatamente a carga elétrica. Então, acho que tudo sai pela simetria. Eu acho que pode ser mais interessante. Então, que é o próximo exercício agora, que nós não vamos fazer aqui, obviamente, é invertida essa relação, substituir aqui por essa combinação linear. BM3 é essa combinação linear do AMI com ZMI, YMI é essa combinação linear do AMI com ZMI, e aí nós vamos ter as interações do elétron left e do elétron right com o fóton e com o ZMI. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a etapa, vamos dizer, o exercício de álgebra linear aí é reescrever refazer essa álgebrazinha, e aí nós vamos ter a interação do elétron left, tem alguma coisa que vai ter essa estrutura, o elétron left, ele vai. Isso tudo aqui vai ficar alguma coisa do tipo alfa fóton mais beta ZI. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter elétron right barrado, gama mi, elétron right. Vamos dizer que vai sair daqui um gama fóton mais um delta ZI. E aí o que nós vamos querer? Vamos querer que esses dois objetos aqui, como se alfa elétron mais gama elétron interagem com o fóton. Então, nós vamos marcar essa interação aqui, que é a interação que vai marcar o que vai ser para nós. Isso vai obrigar a gente a estabelecer uma relação entre y right e y left, de tal maneira a poder definir a interação do elétron com o fóton. E aí, o que sobrar vai ser a interação do elétron com Z0. Então, o elétron, ainda colocar, vamos dizer, o elétron físico ainda não está aqui. Ainda aqui nós estamos trabalhando com dois elétrons, duas representações distintas do grupo de Lorentz. O que nós vamos ter que fazer depois é juntar, o fóton é que vai juntar essas duas representações numa só, e aí a gente no final do dia vai ter algo desse tipo. Elétron barrado, gama mi, elétron interagindo com o fóton. E aqui a constante de acoplamento que aparecer aqui, nós vamos ter que identificar com a carga elétrica. Eu estou usando a mesma anotação, né? Para o espinor E, que representa o elétron, e para a carga elétrica. Eu poderia colocar uma coisa assim, se é, mas aí força muito a anotação. Tá bom, gente? Está claro o conceito? Obrigado aí pela tua correção, né? Que mudou um pouco a discussão aqui. Então, é só para recapitular com vocês, né? A gente perceber a força, né, da simetria. Mesmo, né, sem precisar quebrar a simetria, a estrutura de carga elétrica ela já está embutida no SO2 e no 1. Então essa foi a proposta. Na verdade, o professor Salam, ele pensou assim, já assim que ele escreveu o paper dele de simetria, que era o 1966, ele já estava convencido da simetria SO2-1. Já se conhecia a estrutura das correntes fortes, né? Aí veio o trabalho em 57, importantíssimo, né? Do Sudarshan e Barshak, que mostraram a estrutura das correntes fracas, que confirmou a questão da equivalidade, o trabalho do Li Yang, 56, sobre a quebra da paridade. E aí estava claro que você deveria ter duas simetrias, que essa simetria SO2 ela realmente tinha que vir para poder dar origem ao fóton. O fóton, numa época, se pensou que talvez o fóton pudesse ser a componente neutra de SO2, o BM3+, pela estrutura das eletroileiras
views mostra que esse objeto, se você só para finalizar, porque ele não pode, né, uma informação assim mais física, é que das teorias de Yang-Mills, o que vai acontecer? Como é que é a estrutura do vértice de Yang-Mills? Nós vimos ali em cima, F mini A, F mini A. Então nós temos isso aqui, DMI AMA menos DMI AMA, e aqui menos G, epsilon ABC, AMB, AMC. Por exemplo, vou pegar, isso aqui é o quadrado. Vou pegar, por exemplo, esse pedaço com ele mesmo, interagindo com ele. Eu vou ter alguma coisa do tipo, ó, G2, epsilon A. Quando eu fizer esse quadrado, eu vou ter, eu posso juntar esses dois aqui, o quadrado disso e o termo cruzado. Vamos pegar só o quadrado desse termo aqui, só para a gente ter uma ideia. G2, epsilon ABC, AMB, AMC, epsilon A, dizer assim, D, E, A, I, D, A, I, E. E aí, é claro, eu posso combinar essas constantes aqui, dar aquela contração que dá os deltas de plano, mas não é isso não é importante para nós. O que é importante para nós aqui é o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, que nessa configuração aqui, esse cara aqui, vamos dizer que eu tenho esse D, eu estou somando aqui, quer dizer, eu tenho para um dado lá, vamos dizer que esse A aqui seja 3. Então aqui vai poder ser 1, 2 e 2, 1. Mas 1, 2 e 2, 1 são W mais e W menos. Eu posso sempre, na verdade, B1, B2, né? Então essa interação aqui, ela vai me dar um vértice que vai ser W mais, W menos e a parte neutra, né? Que vai ser, vamos dizer, BM3, BM3. Então, o que a gente está vendo, se esse cara aqui fosse o fóton, a gente sabe que na eletrodinâmica escalar, nós sabemos que quando nós temos um bóson carregado interagindo com o fóton, a estrutura da interação é bóson ao quadrado vezes o fóton ao quadrado. Né? Aquele vértice chamado vértice da gaivota, que é a QED bosônica. Né? Então, se isso aqui é W mais, isso aqui é W menos, isso aqui é o fóton, a interação do fóton com cargas ela é feita via carga elétrica. O constante de acoplamento da interação eletromagnética é a carga elétrica. No entanto, essa constante que está aparecendo aqui é a constante de SO2, é a constante de Yang-Mills. A carga elétrica não é uma carga de Yang-Mills. Então, isso exclui completamente a possibilidade do BM3 ser o fóton. Porque o que eu leria daí seria a interação do fóton com partículas carregadas, mas com uma constante de acoplamento que não é a carga elétrica. Então, realmente, o fóton tem que sair dessa combinação entre os bósons vetoriais neutros. E aí, quem fixa tudo para nós é o neutrino. Então, o neutrino é realmente um coringa muito importante, tão importante quanto o bóson de Higgs. Depois nós vamos ver que o bóson de Higgs vai fazer o mesmo trabalho que o neutrino já está fazendo. Mas claro, não sei. Então tá. Amanhã, pessoal, eu até poderia dar aula no lugar do Tião, porque o Tião foi para Brasília, porque está com um probleminha com o pai dele doente. Mas amanhã eu já tenho um compromisso na Rural, com banca de concurso. Então, essa semana a gente fica só com essa aula mesmo. Se por acaso, Sebastião, semana que vem não puder dar aula na terça, eu dou aula na segunda e na terça, tá? Quarta-feira também não posso dar aula para São Paulo, quarta e quinta. Aí sexta-feira eu já dou mecânica clássica. Tá? Então essa semana a gente fica só com a nossa aulinha. E hoje eu acho que eu dei um susto em vocês, que eu botei aula de 16 às 20h30, aí o Tchalka chegou apavorado na minha sala. Eu falei, não, eu fiz errado. Aí eu passei meio, acho que vocês viram, ninguém veio, chegou acho que às 4 horas. Então, gente, obrigado pela atenção.